Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações? No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando ele vier, demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvindo este evangelho, percebemos que Jesus está nos seus últimos dias antes da sua morte. Ele está fazendo, podemos chamar de o discurso de despedida. Agora eu parto para junto do Pai. E ele vai preparando os seus discípulos. E aqui, não apenas preparando, mas dando um grande ensinamento, uma grande formação. Que formação, irmão Vanilson? Há momentos que é necessário que caminhamos sozinhos. Há momentos que são necessários, no caso dos discípulos, por exemplo, tomarmos as devidas decisões. Eles são ali os sucessores do Cristo. Olha isso, a responsabilidade. Então, o Cristo se ausentando, eles sentirão esta responsabilidade, este peso de até mesmo colocar em prática aquilo que foi aprendido, que o Senhor os ensinou. E ele está dizendo, é nesse ponto que ele está dizendo, é bom para vós que eu vá. Mas aí ele dá uma garantia, vós não vão ficar sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo, eu enviarei o Paráclito, eu enviarei o Dínamos. Isso significa a força, né? E então ele pergunta, por que eu falei assim e a tristeza tomou conta dos vossos corações? É natural, você está apegado com seu pai, apegado com a sua mãe, apegado com alguém que ali conduz os trabalhos, que faz as tarefas, que lidera, e daí a pouco você sente que aquela pessoa está se retirando. E aí repito aquilo que eu digo, Jesus diz, é bom para vós, porque agora vocês também vão ter maturidade, esse crescimento faz parte. E então, Jesus nos ensina algo muito interessante e, no mesmo tempo, muito forte e necessário para nós. Ele diz, e quando vier o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, ele demonstrará o mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Nós precisamos desejar constantemente, todos os dias, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Devemos clamar, pedir, suplicar o Espírito Santo em nossas vidas, porque somente o Espírito Santo vai nos iluminar a respeito desses fatos no qual Jesus está nos dizendo agora. O pecado. O Espírito Santo, ele é aquele que toca a nossa mente, a nossa inteligência, que nos mostra, que está falando ali o tempo todo na nossa consciência, olha, por aí não faz isso, isso é pecado. A respeito da justiça, como precisamos do auxílio do Espírito Santo para ser homens justos, mulheres justas, que buscam viver de acordo, aqui me recordo o grande São José, né? Homem justo, que precisamos ser todos os dias, os grandes desafios que nos enfrentamos diante das injustiças, das dificuldades e, sobretudo, do julgamento. Lembrarmos que um dia também nós estaremos diante do Supremo Juízo. E o Espírito Santo, ele tem também o título de advogado. É este advogado chamado Espírito Santo que nos ajudará, que nos conduzirá. É ele que nos defenderá, sobretudo
em todos os momentos da nossa vida, mas aqui de maneira muito especial no dia do nosso julgamento. Olha que maravilha, olha quantos ensinamentos preciosos, olha como nós somos dependentes, necessitados do Espírito Santo de Deus. É por isso, meus irmãos, que a liturgia vai nos conduzindo rumo a Pentecostes, para que sejamos batizados no Espírito Santo, como o próprio Jesus diz em João 3, para que sejamos repletos, cheios. Então, a dica é: vem, Espírito Santo, vem me conduzir, vem agir em mim, vem falar em mim, iluminar, me guiar, sobretudo, me dar força, Espírito Santo, que possamos pedir todos os dias. Amém? Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia. Um abraço fraterno do irmão Vanilson Mendes, que Deus os abençoe.